Minha gente, nesse momento eu tenho uma alegria muito grande. Nós temos aqui uma entrevista muito gostosa, muito boa. Eu tenho um compadre que é considerado um dos grandes historiadores da nossa província. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar agora a refletir um pouquinho sobre aquilo que é a história, mas é aquela história mais bonita que existe, não é mesmo, irmão Maciel? Irmão Maciel é um historiador. Seja bem-vindo, irmão. E ele vai nos ajudar a refletir sobre uma história de uma mulher que viveu há cerca de 17, 18 séculos antes do nascimento de Jesus, mas que mostra para a gente que dentro da Bíblia as mulheres já tinham um papel ativo, né? Elas não eram apenas enfeite da história, nem enfeite, mas elas já tinham uma missão que cumpriam e que vai, de certo sentido, desembocar na figura de Maria Santíssima. Quem irmão Marcel, primeiro bem-vindo. Obrigado, um bom dia aos nossos amigos, um bom dia, Daniele. E você que nos acompanha. De fato, eu fui chamado aqui para dizer um pouco sobre a figura, né, da Raquel. E a Raquel foi... Quem é essa Raquel, afinal? A Raquel era uma pastora, né, de ovelhas. Sim. Conhecida do Jacó, por família, né? E mais depois, quando o Jacó também pastor, né, ele fraudou o próprio pai de Raquel. Bem, deixa Raquel. Jacó é filho de Isaac, que era filho de Abraão, né? Exato, o patriarca. E o Jacó tinha um irmão mais fortão que ele, Esaú, não é? Esaú. Ah, exatamente, a gente conhece essa história. E vivia em confronto os dois, mas hoje nós vamos falar de Raquel e de Jacó. Então, Jacó, um jovem pastor, ele fraudou o próprio tio, né? Porque arrumava um modo de ficar com as ovelhas mais sadias e melhores, né? Dava golpe no irmão. Exatamente. E também no caso do tio, né? Uhum. E depois a Raquel era uma jovem pastora, mas vivia uma certa distância. Mas como o próprio pai disse para ele que deveria procurar uma jovem para se casar, mais parenta, como era o costume do próprio povo de Deus na época, né? Então, Jacó foi à procura, né? E assim, de certo modo, como descreve a Sagrada Escritura, acabaram se encontrando numa certa casualidade, né? Porque procurou a informação da família e falou, não, mas quem está chegando aqui é a Raquel, que vem trazer, né, o rebanho de seu pai. E é exatamente a filha de quem você está perguntando quem é. Ah, sim. Então aí se começa a história, né, o enredo, do modo bíblico, para dizer como foi que se deu o casamento de Jacó e Raquel. Parece que a Raquel conquistou o coração do Jacó assim de cara, né? Ele já se apaixonou pela Raquel, né? Possivelmente seriam conhecidos adolescentes, né? Sim. Mas depois se distanciaram as famílias, né? Talvez seja isso. E também a proximidade, né, dos trabalhos. Sim. O pastoreio era um serviço. E como seguiu essa história de Raquel? Foi para frente, casou-se, porque deu uma atrapalhada aí nesse casamento, não deu? Sim, vamos lá. Por causa de dois limites, ou defeitos ou pecados que nós chamamos religiosamente, né? Jacó, o fraudador, e Raquel era um tanto ciumenta, né? Até invejosa, como diz o próprio texto bíblico depois, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados com os limites que nós carregamos, né? Sim. Porque isso pode desembocar em afrontas, divisões, etc. Aí surgiu a dificuldade depois mesmo. Foi casar e o pai de Raquel propôs, olha, já que a gente pode aceitar o casamento, né? Mas tendo em vista a fraude que você fez no passado, eu tenho uma condição, trabalhar 7 anos, né? Aí, na verdade, trabalhou mesmo. Mas Jacó trabalhou 7 anos para o tio, né? Labão? Isso, Labão. E aí, depois de 7 anos, na verdade, ele impôs o casamento com a outra, com a Lia, né? Pois é, essa história que é meio cômica. Coloca casamento outra, né? Era um costume ainda tolerável na época da bigamia, nesse caso, né? Aí falou, não, mas não era esse o contrato, né? O acordo que nós fizemos, não era com a Raquel. Falou, não, mas... Mas, irmão, aquela história de cobrir a noiva é coberto com véu, bababá, babá, aquela surpresa da noiva, né? O coitado do Jacó, quando terminou o casamento, puxou o véu, estava a irmã mais velha lá, a Lia. Isso é um costume, né? Que trouxe de gerações. Os cristãos novos que vieram para o Brasil faziam a mesma coisa, né?
Só que aí não tinha bigamia nesse sentido, já no período da colônia. Mas parece engraçado e totalmente fora de contexto da nossa cultura, né? Na verdade. Enganou de fato. Falou, não, mas então você trabalha mais 7 anos, né? Para pegar a Raquel também. Exatamente, como esposa. Mas havia uma dificuldade porque Raquel era estéril, né? Descobriu que era estéril. Como é que vai dar continuidade, né, da promessa divina com os filhos, né, para continuar a geração e as gerações do povo eleito, o povo de Deus. Pois é, agora o mais interessante, né, irmão, é que através dessas histórias bem atravessadas da Bíblia, né, desses enganos e golpes que eles dão ali, né, Deus vai fazendo uma história, apesar, né, desses contratempos que existem, né? Por que essa Raquel é uma figura tão bonita na Bíblia? O que ela traz assim de mensagem, vamos dizer, principalmente neste ano jubilar, né, de esperança e tudo mais? O que essa mulher vem e é recordada, porque Raquel é recordada até, se não me engano, na hora em que Herodes trucida as crianças de Jerusalém, né? É comparada. É comparada, né? Raquel chorando seus filhos, né? Exato. Assim também, aquela matança terrível, horrível, cruel de Herodes para tentar matar Jesus, né? O que Raquel traz de inspiração em tudo isso? Raquel nos inspira a figura dos dois, né? De Jacó. Ele reconhece que fraudou, que errou. Raquel também reconhece que era ciumenta, como ele próprio questiona. Você tem que estar com ciúme, com inveja? O que quer dizer isso? Qualquer limite que nós carregamos, aí é retratado em Raquel essa figura da invejosa e da ciumenta. E do fraudador, o Jacó. No ano jubilar, afinal de contas, qual que é o limite que eu carrego, o senhor carrega, nós carregamos, né? Que vai atrapalhar a gente aceitar a bênção de Deus como graça para a gente mudar de vida, ter uma vida boa, uma vida construtiva. É nesse sentido, né? Então, acho que a primeira coisa com Raquel, essa ponte, Raquel, Jacó e o ano jubilar, é reconhecer os nossos limites, reconhecer os nossos defeitos, para a gente poder superar esses limites humanos e tocar a vida para frente, né? Porque quando a gente supera limite, brota a esperança, não é? E a esperança ajuda a construir uma vida melhor. Aí a gente assume, aceita que Deus cumpre a sua promessa conosco, em nós. E a gente toca a vida para frente de um modo saudável, né? Por isso que tornou-se essa figura importante mesmo. Ela é representante, né? A figura da nação santa, aquela que está pronta a converter, disposta ao querer de Deus, ao desejo divino. E foi importante, né, na vida, e toda a história sagrada, essa figura de Raquel, né? Primeiro de aceitar toda aquela forma como ela conseguiu, afinal, ser a esposa de Jacó. Depois, a esterilidade, não é mesmo? Que era um castigo divino para uma mulher naquele tempo, e ela confiando que conseguiria, que chegaria lá, e realmente ela acabou dando à luz a José, o grande José do Egito, né? E a Benjamim, o menorzinho da turma. Exato. Ela deu, né? Todos os filhos de Jacó, com toda a história de José, filhos de Raquel. É tão importante que essa Raquel, ela é aquela figura de uma mulher, primeiro, que eu acho muito importante, porque o casamento, né, irmão, naquele tempo o casamento era arranjado, era negociado, né? Não havia essa história de amor, de paixão, né? Raquel vive um amor, Jacó vive um amor, né? Já começa a se revelar aquilo que hoje para nós parece tão claro, a gente se casa por amor e não apenas para levar vantagem, como infelizmente acontece ainda, mas é o amor que marca realmente um casamento, né? E depois a capacidade de fazer o casamento produzir vida, né? E ela espera na esterilidade até que chega o momento que ela consegue ter a sua criança. Então, Raquel é aquela que não desiste, é aquela que vai se refazendo o tempo todo, e ela acaba sendo uma figura bonita, né? Uma mulher muito bonita, que traz para a gente essa inspiração tão importante do Ano Santo, né? O Ano Santo é de esperança, né? E eu sempre digo, não há esperança sem paciência, né? Porque esse negócio que eu quero para hoje, para amanhã, não. A esperança verdadeira
ela é casada com a paciência com que eu vou construindo a esperança, né? Eu acho que Raquel é um sinal muito bonito disso aí para nós, né? Exatamente, porque a esperança, na verdade, ela é ladeada pela fé e pelo amor. Porque se já espera, ama. Se já espera, porque acredita. Então a fé é esse modo, né, da gente construir a vida como Raquel construiu, uma vida boa, humanamente, e acreditada e acreditável. Exatamente. Então, nesse ano jubilar, né, a gente tem que fazer essa experiência, mas eu acho interessante também dizer que a fé, a esperança, por exemplo, e o amor, são virtudes que a gente cultiva. Como é que a gente vai cultivar a esperança nesse ano jubilar? Quem cultiva, produz. Que tipo de produção aguardamos e queremos que nós vamos fazer durante esse ano jubilar? Se eu cultivo esperança, é certo que a gente vai conseguir algo de bom para contribuir lá em casa, na minha comunidade, na nossa instituição, no nosso grupo e na humanidade, né? Eu acho que nesse sentido, a figura de Raquel, de Jacó, traz essa perseverança, certo, na esperança. Também. Irmão, muito obrigado, viu? Pela consideração, obrigado por essa figura bonita de Raquel, que traz para nós exatamente um momento forte. Uma mulher que viveu todas as situações possíveis já há 18 séculos antes de Jesus, né? E ela traz o exemplo de alguém que sabe esperar, o exemplo de alguém que sabe perdoar, o exemplo de alguém que continua vivendo e cumprindo sua missão. Muito obrigado pela sua presença, né? Eu que agradeço e vamos cultivar esta esperança ladeada pela justiça e a fraternidade que vai nos trazer muita paz para nós e para o mundo. Que Obrigado. assim seja, né?